Esta é a história do que aconteceu comigo no Natal passado. Eram cerca de 23 horas na véspera de Natal. Meus pais estavam longe de casa, pois estavam ocupados festejando na casa dos meus avós. Eles disseram que não voltariam até amanhã de Natal. Só não os acompanhei porque estava me sentindo mal. Então lá estava eu, sentado sozinho em minha casa, com uma febre de 37 graus e meio, assistindo TV. Enquanto me sentava entediado, a campainha da casa tocou de repente, assustando-me um pouco. Eu não esperava visitas a esta hora, e tinha certeza de que não poderiam ser meus pais, já que a cidade dos meus avós ficava a cerca de 1h30 de carro, de onde morávamos. Junto com isso, eles me ligaram assim que chegaram, o que não foi há muito tempo. Espiei meu olho pelo olho mágico da porta, tentando esclarecer quem estava lá. No entanto, estranhamente não havia ninguém ou nada. Presumi que fosse nada mais do que algum coringa bêbado pregando peças na véspera de Natal. Eu abri a porta, reunindo energia para gritar para a noite aberta, quando notei um pacote estranho na minha porta. Acho que o Papai Noel veio um dia mais cedo, pensei comigo mesmo. Peguei o pacote, um pouco cansado do fato de que alguém iria pegá-lo se eu deixasse lá fora, quem quer que fosse. Eu segurei o pacote alegremente, me perguntando o que esperava lá dentro. No entanto, meu humor piorou um pouco depois que dei uma olhada melhor nele. Trazendo para dentro, abri o pacote e encontrei um pequeno envelope dentro, que dizia: "Fique com isto, eu não quero mais isso." Ao lado do envelope, tinha um cartucho no Pokémon Silver, o original. É uma pena que alguém simplesmente dê algo assim, especialmente se já tiver superado isso. Mas meu humor abatido não durou muito tempo, porque na época eu ainda estava animado. Lembrei-me de ter boas memórias com Pokémon Silver original, embora o esgotamento da bateria interna do meu Game Boy tornasse impossível para mim salvar meu progresso. Peguei meu antigo Game Boy Advance SP, coloquei o cartucho e iniciei o jogo. Porém, uma vez que o jogo foi iniciado, percebi que havia um pouco mais no envelope que acompanhava. Dentro, encontrei uma pequena nota, exibindo instruções que eu tinha que seguir. Até hoje, mantenho essa nota, junto com aquele cartucho horrível. Dizia: "Olá, se você está lendo isso, é porque agora você tem minha cópia do Pokémon Silver. Já que eu dei a você, peço que continue o jogo até o ponto em que essas etapas o orientam. Depois de fazer isso, você estará livre para jogar como quiser." Bem, ele me deu de presente. Então, o que menos eu poderia fazer por ele? Eu refleti para mim mesmo. Continuei lendo a nota. "Não comece um novo jogo. Continue pelo meu arquivo salvo. Eu capturei os 3 cães lendários e dei a bola GS para César. Assim que você falar com ele, você pode capturar Celebi. Além do Celebi, já capturei 248 Pokémon, exceto Lugia e Ho-Oh. Por favor, capture-os e preencha o Pokédex." "Sorte minha!" eu exclamei. Ele me serviu praticamente tudo em uma bandeja de ouro. Ou melhor, uma bandeja de prata. Eu nunca tinha testemunhado uma Pokédex completa antes, então comecei a trabalhar para finalizá-la. Antes de qualquer coisa, porém, tirei um segundo rápido para pesquisar os dados do arquivo. O nome do treinador era Suzesh, o que achei um pouco estranho no início, mas depois dessa experiência, eu gostaria de não ter aprendido seu significado. Sua equipe consistia em um Houndoom, Lapras, Slowbro, nos níveis 66, 32 e 63, respectivamente. A outra metade incluía um Sandshrew, Abra e Pidgey, todos em níveis muito baixos. Presumi que ele estava usando um Experience Share para eles. Junto com isso, ele obteve todos os 16 emblemas e tinha dinheiro ilimitado. O tempo de jogo era 622,50, levando-me a acreditar que o proprietário original havia usado algum dispositivo de trapaça. Finalmente, o Pokégear estava funcionando por volta das 23h50 de domingo, que, coincidentemente, era a mesma hora e dia em que eu estava jogando. Assim que entendi com o que estava trabalhando, finalmente comecei a jogar. Primeiro, peguei o Celebi,
pois o arquivo foi salvo na cidade de Azalea, e esse era o Pokémon mais próximo de mim. Falei com César, recebi a bola GS, dirigi-me ao santuário da Floresta Ilex, coloquei a bola lá e a batalha contra Celebi começou. Senti a emoção aumentar, pois capturar um Celebi só era possível por meio de alguns eventos. Depois de ficar cansado de jogar Pokébolas, finalmente peguei uma Master Ball, das 3 que eu tinha, e uma mensagem apareceu. Celebi foi transferido para Pandora's Box, no PC de Bill. Caixa de Pandora? Eu tomei isso como nada mais do que apenas uma piada. Tenho certeza de que todos aqui já ouviram falar da história da Caixa de Pandora. O mito grego disse para libertar uma horda de demônios quando aberta e condenar o mundo. Desconsiderando totalmente, já que isso poderia ter sido apenas mais uma pegadinha, eu continuei e peguei os outros 2 lendários. Usando as últimas 2 Master Balls, foi bastante fácil capturá-los. Depois de ter todos os lendários restantes e capturados, e assim ter concluído a Pokédex, continuei lendo as instruções que o antigo proprietário me deu. Agora que você capturou todos os lendários, crie a seguinte equipe: Mew, Celebi, Ho-Oh, Lugia, Suicune e Moltres. Aguarde até que o Pokégear marque 3 horas, antes de realizar a próxima etapa. Para mim, era 1 hora da manhã, e como o jogo foi marcado no mesmo horário que o tempo real, não tive escolha a não ser ficar acordado até então. Eu não me importei, porque estava me divertindo muito jogando o jogo. Fui conversar com Oak, avaliei a Pokédex e recebi o certificado, significando que havia sido concluído. Enquanto fazia isso, derrotei Red no topo do Monte Silver também. Depois, verifiquei o PC mais uma vez, e para minha surpresa, encontrei 4 Missino. Estranho. Continuei a brincar, até que percebi que eram 2h45 da manhã. Eu li a próxima etapa. Quando chegar às 3 horas da manhã, vá para a ruína de Alpha, entre na câmara principal e vá para a última estátua seguindo o corredor. Quando estiver na frente dele, toque o anel rádio e fale com ele. Comecei a me dirigir às ruínas de Alpha, no trem magnético, pois estava na região de Kanto na época. Mas não me apressei, pois tinha muito tempo. Quando cheguei, eram 2h58. Pelos próximos 2 minutos, eu fiquei na frente da estátua, já tocando o rádio anel. Desnecessário dizer que o barulho começou a me deixar bastante nervoso. Assim que o Pokégear finalmente bateu às 3 da manhã, falei com a estátua. Isso fez o grito de um Pokémon, mas não parecia um que eu conhecesse. Uma por uma, as caixas de texto começaram a aparecer. Mew se foi. Seu grito ecoou. Celebi se foi. Esses gritos continuaram, até que cada um dos meus Pokémon foram expulsos. E, quando tudo acabou, uma última caixa de texto apareceu. O sacrifício de sua equipe abriu caminho para a libertação do Rei Anol. Depois de fechar a caixa de texto, a tela inteira ficou preta por alguns segundos, deixando-me sentado em completo silêncio. Assim que as coisas começaram a reaparecer, fui recebido em uma página Pokédex de um Pokémon que eu nunca tinha visto ou ouvido falar antes. Parecia ser um conglomerado de anons transformados em uma monstruosidade bestial. Eu li a entrada na Pokédex em voz alta, tremendo um pouco de inquietação. Esta besta feroz é capaz de dormir por muitos séculos, e quando acordar, matará qualquer coisa por comida. A coisa não tinha o número Pokédex, e seu grito era exatamente o que eu tinha ouvido quando falei com ele pela primeira vez. Eu olhei para a besta mais uma vez, observando-a inteiramente. Como Anol era azul escuro, mas apenas se assemelhava a um deles na cabeça, onde se projetava 3 pontas, como se tivesse uma espécie de coroa. Junto com isso, ele tinha 3 olhos, o da cabeça sendo muito maior e ainda mais enervante. Ao contrário do Anol comum, no entanto, esta criatura tinha um corpo, pernas e braços, manchados de vermelho com o que eu assumi ser nada mais que sangue. Extremamente desconfortável, fechei o Pokédex e de repente me vi cara a cara, com o horror de que mal conseguia chamar um Pokémon.
outra caixa de texto apareceu enquanto lia. Você libertou a besta. Depois de fechar a caixa de texto, o jogo foi salvo sozinho. Foi só até agora que percebi a importância do tempo de reprodução do arquivo. 666 horas. Fui direto para o meu Pokégear e descobri que meu Pokémon ainda estava faltando. Uma forte sensação de desesperança de repente tomou conta de mim, me fazendo esquecer completamente que eu poderia facilmente desligar o jogo. Corri para fora das ruínas de Alpha e fui direto para Violet City, esperando encontrar os outros lendários ainda no meu PC. Embora, foi só depois de entrar no centro Pokémon que percebi que, independentemente de onde eu fosse, a estranha e misteriosa melodia do Unknown Radio continuava a tocar. Reconhecendo o medo que eu sentia, todos os pacientes do centro desapareceram completamente, deixando-me sozinho mais uma vez. Abri a caixa do PC, descobrindo que a maioria deles de repente tinha sido preenchida inteiramente do nada. Na caixa de Pandora, encontrei 2 Pokémon restantes, um Staryu no nível 20 e um Sandshrew de antes. A paranoia me atingiu quando comecei a vagar pelo resto da região de Johto, não encontrando ninguém além de mim, nem nas cidades, nem nas rotas, nem mesmo nas casas. Hesitante, li a próxima etapa da nota. Aguarde a ligação. A chamada? Chamada de quem? Confuso sobre quem eu estava esperando, verifiquei o Pokégear apenas para descobrir que Elm e minha mãe eram os únicos ali. Tentei ligar para o Professor Elm, mas só garantiu uma caixa de texto. Parece que ele não está respondendo. A mesma mensagem ocorreu quando tentei ligar para minha mãe. Já eram 13h30 e eu ainda não havia recebido uma ligação de ninguém. Nem uma única alma pode ser encontrada em torno de Johto, nem pessoas nas cidades, nem Pokémon selvagens na grama. Finalmente meu Pokégear começou a tocar. Atendendo era da minha mãe enquanto ela falava. Filho, por favor, volte para casa rápido. Antes que ela pudesse continuar, o grito do Unknown King tocou e a ligação foi cortada. Entre a sensação de pavor que o jogo estava se estabelecendo em mim e a febre de que eu já estava sofrendo, uma doença começou a se formar em meu intestino. Em meio ao meu horror, a ideia de desligar o console mais uma vez foi inundada. Junto com isso, eu não pude deixar de sentir uma sensação de curiosidade sobre o que aconteceria a seguir. Eu fiz meu caminho para New Bark Town, entrando em minha casa e mais uma vez encontrando-a vazia. No entanto, na parede mais distante, percebi o que parecia ser uma nota na parede. Eu me aproximei e li. E finalmente, vá ver Oak. Antes de fazer isso, aproveitei uma última oportunidade e procurei no laboratório Pokémon por algum sinal de vida. Minhas expectativas eram exatamente as que eu havia imaginado. Ninguém estava lá. Na verdade, nem um único ser em Johto. Sem ninguém a quem recorrer, não pude usar a balsa ou o Magnet Train. Foi então que percebi que essa era a importância do Staryu do Sandshrew que eu havia tirado da caixa de Pandora. Tive que surfar para canto sozinho. Assim que cheguei, testei mais uma vez para ver se restara alguém do desaparecimento. E para minha surpresa, eu só consegui encontrar o Sr. Fuji, escondido em sua casa em Lavender Town. No entanto, quando falei com ele, tudo o que ele respondeu foi: tenho estado muito ocupado ultimamente. Foi só até agora que percebi o que estava acontecendo aqui. Refleti sobre a entrada do Dex do Unknown King. E quando acordar, vai matar qualquer coisa para comer. Quando saí do que poderia ter sido um dos últimos sobreviventes remanescentes do mundo, fiz meu caminho para Pallet Town. Eu tinha chegado bem rápido, pois não conseguia voar, mas não precisava me preocupar com batalhas de treinadores ou encontros selvagens. Sem muita surpresa, não consegui encontrar ninguém, nem na casa de Red, nem de Blue. Entrei no laboratório de Oak, com nada além da melodia do Unknown Radio tocando nos alto-falantes do meu Game Boy. No entanto, onde Oak uma vez esteve, em vez disso sentou-se um solitário Unknown. Achei que tinha que falar com ele, então me aproximei e pressionei A. Meu estômago revirou quando o grito de Unknown King explodiu, e me vi iniciando uma batalha contra a abominação. A besta se elevava em um enorme nível 100,
equipada com sobras para a cura. Ele eliminou meus 2 Pokémon em nenhum momento, mas uma vez que meus 2 únicos membros estavam enfraquecidos. A batalha continuou, com o meu treinador entrando em campo. Eu estava no nível 10 e já sabia que não seria capaz de fazer nada contra isso. Só desta vez, pensei em desligar o console. Mas eu me senti muito tonto, porque por algum motivo pensei melhor. Se eu tivesse terminado aqui, nunca mais testemunharia algo assim. No final do dia, foi apenas um jogo. O que pode acontecer comigo? Meu treinador sabia apenas um movimento, mas ele nunca conseguiu usá-lo, pois o Anouking atacou primeiro. Ele usou Bite, e meu treinador foi derrotado. Suzej está morto. A tela ficou preta por alguns segundos, antes de um sprite de um homem vestido de preto aparecer, muito parecido com o que o professor aparece no início do jogo. Ele me disse o seguinte: Suzej, você acabou de libertar a besta e condenar a raça humana. Eu não poderia ter feito isso sem você. A tela ficou preta mais uma vez, e depois de um minuto, a introdução normal do jogo começou, com Lugia nadando pelo fundo do oceano. O jogo anterior não foi salvo, só pude iniciar um novo arquivo. Já eram 4h30, então finalmente desliguei o console e tentei dormir, enquanto minha doença, fadiga e terror se misturavam dentro de mim. A experiência me assombrou, dando-me o pesadelo de ser o Anouking, vagando pelo mundo em busca da minha próxima vítima. Ainda não sei se isso foi alguma piada mórbida ou se realmente foi algum fenômeno sobrenatural. Mas o que eu sei é que passei um mês sem parar para pensar nisso, e sempre que me lembro disso, meus cabelos se arrepiam. Mesmo agora, de vez em quando, ainda tenho pesadelos com isso. Também tenho certeza de que foi realmente satânico pelo que experimentei. 3 da manhã é o tempo de Lúcifer, que apenas coincidiu com 666 horas de jogo. Suzej é Jesus ao contrário, sem mencionar a libertação da besta. De uma coisa estou verdadeiramente e absolutamente certo. Ele me deixou com cicatrizes para o resto da vida. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desta creepypasta. Ela fala sobre a maldição do Rei Anou e o que vocês acharam dela. Muitos de vocês estavam pedindo nos comentários por ela e nós trouxemos para vocês. Se você não conhecia esta creepypasta, diga o que você achou. É bem tensa. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Se você já for inscrito, cheque sua inscrição. Não deixe de clicar no sininho para não perder nenhuma notificação. E fique atento para os próximos vídeos e episódios. Até mais, tchau!